A vida de Davi é uma das mais ricas e inspiradoras de toda a Bíblia. Pastor de ovelhas, músico, guerreiro, rei e profeta, ele viveu intensamente cada etapa de sua jornada com Deus. Suas vitórias e derrotas, sua fé inabalável e também suas falhas revelam um coração humano, mas profundamente entregue ao Senhor. Por isso, o estudo de sua vida nos traz lições preciosas que continuam atuais até hoje. Neste conteúdo, vamos mergulhar em 15 lições poderosas de Davi, cada uma repleta de ensinamentos para fortalecer nossa fé, moldar nosso caráter e nos aproximar mais de Deus. Lição 1. O coração. Segundo Deus, é mais importante que a aparência. Quando Samuel foi enviado a ungir um novo rei em Israel, todos esperavam alguém com aparência imponente. Mas Deus mostrou algo essencial. Ele não vê como o homem vê. Ele olha o coração. 1 Samuel 16:7. Essa lição nos ensina que Deus não se impressiona com títulos, status, beleza ou posição social. O que realmente importa é a sinceridade do coração. Davi foi escolhido porque tinha um coração sensível, disposto a obedecer e a confiar no Senhor. Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações. Será que vivemos para impressionar as pessoas ou para agradar a Deus? Muitas vezes, estamos preocupados com o que os outros pensam de nós, mas Deus valoriza a pureza, a humildade e a verdade interior. Essa escolha de Davi nos lembra que Deus exalta quem é fiel no íntimo, mesmo quando ainda é ignorado pelos homens. Isso mostra que o verdadeiro chamado não depende de posição social, mas de uma vida entregue. Portanto, a primeira grande lição de Davi é cultivar um coração sincero diante de Deus, porque é esse tipo de coração que ele usa poderosamente. Lição 2. Deus prepara em segredo antes de expor em público. Antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. Ele cuidava de um rebanho que nem era valorizado socialmente, mas foi nesse lugar escondido que ele aprendeu coragem, responsabilidade e confiança em Deus. Foi enfrentando o urso e o leão no campo que ele foi preparado para enfrentar Golias diante de toda a nação. Essa lição nos mostra que os momentos ocultos são a verdadeira escola de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de anonimato, em que ninguém vê seu esforço, sua fidelidade ou sua entrega. Mas saiba que Deus está te treinando em silêncio. O campo foi a escola que formou o rei. Da mesma forma, Deus usa as pequenas responsabilidades para nos preparar para grandes missões. Nada é em vão. A fidelidade nas pequenas coisas é o que abre caminho para responsabilidades maiores. Não se apresse em ser reconhecido, confie no processo de Deus. Ele sabe quando é o momento certo de te levantar diante de todos. Essa lição de Davi é um convite para valorizarmos os bastidores da vida espiritual, pois é ali que somos forjados para as grandes batalhas. Lição 3. A fé vence gigantes. A cena de Davi contra Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia. Enquanto todos viam um inimigo invencível, Davi enxergava uma oportunidade de glorificar a Deus. Sua arma não era apenas uma funda, mas a fé no Senhor dos Exércitos. Essa lição nos ensina que não importa o tamanho do gigante que se levanta contra nós, mas o tamanho do Deus em quem confiamos. Muitas vezes, enfrentamos problemas que parecem impossíveis, dívidas, enfermidades, crises familiares, batalhas espirituais. Nessas horas, é a fé que nos dá vitória. Davi não confiou em espadas ou armaduras, mas na presença do Deus vivo. Isso nos mostra que a fé verdadeira não ignora os desafios, mas os enfrenta confiando na promessa de Deus. A vitória não vem da força humana, mas do poder do Senhor. Assim como Davi derrubou Golias, nós também podemos vencer os gigantes que tentam nos paralisar. A grande lição aqui é:
Nunca olhe o problema com olhos humanos, mas veja-o pela perspectiva da fé. O Deus que agiu na vida de Davi continua agindo hoje. Lição 4. A adoração atrai a presença de Deus. Davi era músico e compôs muitos salmos que até hoje inspiram milhões de pessoas no mundo. Ele entendia que a adoração não era apenas música, mas uma entrega total do coração a Deus. Essa lição nos mostra que a verdadeira força espiritual nasce de um coração adorador. Davi tocava a harpa e a presença de Deus vinha, trazendo alívio até para Saul, que era atormentado por espíritos malignos. Isso revela que a adoração tem poder de transformar ambientes, de trazer paz em meio ao caos e de abrir o céu sobre nós. Uma vida de adoração não depende de circunstâncias. Mesmo perseguido, Davi compôs salmos de confiança e louvor. Isso nos desafia a cultivar uma vida de gratidão e louvor constante. Quando adoramos, nos conectamos ao coração de Deus. Essa é a chave para vencer batalhas internas e externas. Davi entendia que a adoração era a essência de sua intimidade com o Criador. A lição que ele nos deixa é: um coração adorador nunca fica sem a presença de Deus, e a presença é tudo o que precisamos. Lição 5. O perdão é uma arma poderosa. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, que o perseguia injustamente. Mas mesmo tendo a chance de se vingar, ele escolheu poupar a vida do rei, reconhecendo que Saul ainda era o ungido do Senhor. Essa atitude nos ensina sobre o poder do perdão. Em nossa vida, também enfrentamos pessoas que nos machucam, nos traem ou nos perseguem. A reação natural seria buscar vingança, mas o caminho de Deus é diferente. O perdão não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Davi sabia que vingar-se colocaria sua mão no lugar de Deus, mas ele preferiu esperar a justiça divina. Esse gesto mostra que quem confia em Deus não precisa se sujar com ressentimento. O perdão liberta o coração e abre espaço para a paz. A lição aqui é clara. Não precisamos lutar nossas próprias batalhas quando temos um Deus que é justo juiz. Assim como Davi, somos chamados a perdoar e deixar que Deus cuide de cada situação. O perdão é uma das maiores armas espirituais que um cristão pode usar. Lição 6. O pecado traz consequências, mas o arrependimento restaura. Um dos episódios mais dolorosos da vida de Davi foi seu pecado com Batseba. Ele tentou esconder seu erro, mas foi confrontado pelo profeta Natã. Davi reconheceu sua falha e escreveu o Salmo 51, clamando pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Essa lição nos ensina que ninguém está acima da tentação e que todo pecado traz consequências. No entanto, também aprendemos que o arrependimento sincero pode restaurar nossa comunhão com Deus. Davi não tentou justificar-se. Ele se humilhou e pediu um coração puro. Essa atitude é um exemplo poderoso de como devemos reagir quando falhamos. O arrependimento verdadeiro não é apenas remorso, mas uma decisão de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Embora Davi tenha enfrentado duras consequências em sua família, sua vida mostra que o perdão divino é real. A lição aqui é clara: pecar nos afasta, mas o arrependimento nos aproxima novamente do Pai. Davi nos mostra que não importa quão fundo alguém tenha caído, sempre há esperança na graça de Deus. Lição 7. Espere o tempo de Deus. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono de Israel. Nesse tempo, ele passou por perseguições, desertos e muitas provações. Essa lição nos ensina que o processo de Deus exige paciência. Muitas vezes, queremos que as promessas se cumpram imediatamente, mas o Senhor trabalha em seu tempo perfeito. A espera não significa esquecimento, mas preparação. Cada etapa vivida por Davi foi moldando seu caráter para que ele estivesse pronto para governar.
Isso nos mostra que a pressa pode nos fazer perder a maturidade necessária para carregar as promessas. Se Deus ainda não abriu certas portas, é porque Ele está nos fortalecendo para quando o momento certo chegar. Essa lição é preciosa porque nos lembra que a promessa é certa, mas o tempo pertence a Deus. Esperar nele não é perder tempo, é ganhar maturidade, experiência e intimidade com o Criador. Assim como Davi não forçou seu reinado, devemos confiar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele nunca falha. Lição 8. A amizade verdadeira é um presente de Deus. A amizade entre Davi e Jonatas é uma das mais belas histórias bíblicas. Mesmo sendo filho de Saul, Jonatas amou Davi como a si mesmo e esteve ao seu lado em momentos de perseguição. Essa lição nos mostra o valor da lealdade e da verdadeira amizade. Em um mundo onde relacionamentos são muitas vezes superficiais e interesseiros, aprender com Davi e Jonatas é essencial. Eles mostraram que uma amizade verdadeira é baseada em amor, confiança e compromisso mútuo. Essa lição nos desafia a sermos amigos fiéis que apoiam, oram e permanecem nos momentos difíceis. Também nos mostra que amizades assim são um presente raro e precioso de Deus. Por isso, devemos valorizar, cuidar e agradecer pelos amigos que Ele coloca em nosso caminho. Davi não teria resistido à perseguição de Saul sem o apoio de Jonatas. A lição é clara. Amizades verdadeiras são instrumentos divinos para nos fortalecer nas batalhas da vida. Elas refletem o amor de Deus em forma humana. Lição 9. Deus é nosso refúgio nas tribulações. Muitos dos salmos de Davi foram escritos em momentos de angústia, perseguição e solidão. Ele frequentemente clamava a Deus como seu refúgio e fortaleza. Essa lição nos ensina que, em tempos de crise, não devemos buscar apenas soluções humanas, mas refúgio no Senhor. Davi fugiu para cavernas, mas sabia que sua verdadeira proteção não estava nas pedras, e sim em Deus. Isso é um lembrete poderoso de que mesmo quando tudo parece perdido, podemos descansar sob as asas do Altíssimo. Quantas vezes enfrentamos tribulações que nos deixam sem saída? Nessas horas, é fundamental correr para Deus e não para as circunstâncias. A lição de Davi é que Deus nunca abandona os que o buscam sinceramente. Ele é nosso abrigo seguro, um socorro presente nas horas de angústia. Por isso, devemos aprender a transformar nossas cavernas em altares de oração. É no lugar de maior dor que podemos experimentar a maior presença de Deus. Davi descobriu isso e nós também podemos viver essa verdade. Lição 10. A humildade abre portas que o orgulho fecha. Mesmo sendo rei, Davi não perdeu sua humildade. Ele dançou diante da arca do Senhor com todas as suas forças, sem se importar com críticas ou com sua posição. Isso mostra que, apesar do trono, seu coração ainda pertencia a Deus. Essa lição nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder ou no status, mas em reconhecer que tudo vem do Senhor. O orgulho fecha portas, mas a humildade as abre. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Essa atitude de Davi nos mostra que devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar, independentemente das conquistas. Muitas vezes, o sucesso pode nos afastar do Senhor se não mantivermos a humildade. A lição é clara. Quanto mais Deus nos honra, mais devemos reconhecer nossa dependência dele. A verdadeira realeza de Davi não estava em sua coroa, mas em sua rendição diante do Senhor. Por isso, a humildade é uma das maiores marcas de um coração segundo Deus. Lição 11. A gratidão multiplica as bênçãos. Davi constantemente expressava gratidão a Deus, mesmo nas adversidades. Seus salmos estão repletos de louvores e agradecimentos. Essa lição nos mostra que a gratidão não depende das circunstâncias, mas de um coração que reconhece a bondade divina. Quando somos gratos,
atraímos ainda mais da presença de Deus. A ingratidão fecha portas, mas o louvor as abre. Davi sabia que cada vitória vinha do Senhor e por isso não cessava de agradecer. Essa postura deve ser um modelo para nós. Em vez de reclamar, devemos louvar. A gratidão nos torna mais fortes, alegres e esperançosos. Ela muda nossa perspectiva e nos ensina a ver a mão de Deus até mesmo nas pequenas coisas. A lição é simples e profunda. Quem é grato nunca fica vazio, porque a gratidão enche o coração de fé e esperança. Assim como Davi, precisamos desenvolver um estilo de vida baseado na gratidão constante, porque isso transforma completamente nossa maneira de viver e de enfrentar os desafios. Lição 12. A fidelidade é recompensada por Deus. Durante sua vida, Davi enfrentou inúmeras provações, mas permaneceu fiel a Deus. Essa lição nos mostra que a fidelidade não é medida nos dias bons, mas nas dificuldades. Davi foi fiel como pastor, guerreiro e rei. Ele reconhecia que todas as vitórias vinham do Senhor. A fidelidade de Davi não foi perfeita, mas foi sincera. Isso nos ensina que ser fiel não é nunca falhar, mas sempre voltar-se para Deus. O Senhor recompensa os que permanecem firmes, mesmo em meio às provações. Muitas vezes, nossa fidelidade é testada no secreto, quando ninguém está vendo. Mas Deus vê e honra os que não desistem. Essa lição é um lembrete de que vale a pena permanecer fiel, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O Senhor sempre tem uma recompensa para os que confiam nele. Assim como Davi foi exaltado de pastor a rei, nós também seremos honrados quando permanecemos firmes na fidelidade a Deus. Lição 13. O zelo pela casa de Deus é essencial. Davi sonhava em construir um templo para o Senhor, mesmo que não tenha sido ele quem o edificou, mas seu filho Salomão. Essa atitude nos mostra a importância de valorizar a obra e a casa de Deus. Davi demonstrava zelo pela presença do Senhor e desejava ver o nome de Deus exaltado em Israel. Isso nos ensina que devemos ter paixão pelo reino, investir nosso tempo, dons e recursos naquilo que glorifica o Senhor. O zelo de Davi pelo templo revela que o amor por Deus se traduz em ações concretas. Não basta apenas falar que amamos ao Senhor. É preciso demonstrar isso com atitudes. Essa lição nos inspira a cuidar da obra de Deus, a servir com dedicação e a fazer tudo para que o nome dele seja engrandecido. O zelo de Davi é um exemplo de como devemos nos envolver no reino com paixão e responsabilidade. Isso mostra que amar a Deus envolve também amar sua casa e sua obra. Lição 14. O reconhecimento da dependência de Deus. Davi sempre reconhecia que sua força vinha do Senhor. Em suas batalhas, ele nunca se gloriava em si mesmo, mas dava a Deus todo o crédito. Essa lição nos ensina que não podemos viver baseados apenas em nossa capacidade ou inteligência. O segredo do sucesso de Davi estava em sua dependência total de Deus. Mesmo como rei poderoso, ele se via como servo do Altíssimo. Isso nos mostra que a verdadeira grandeza está em reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Muitas vezes, o orgulho nos leva a pensar que somos autossuficientes, mas Davi nos ensina o contrário. A dependência de Deus não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. Essa lição é um convite a deixarmos de lado a autossuficiência e a confiarmos plenamente no Senhor. Assim como Davi, precisamos aprender a viver em total rendição, reconhecendo que cada vitória, cada conquista e cada bênção só são possíveis pela graça de Deus. Lição 15. A esperança em Deus nunca desaponta. Mesmo em meio às maiores crises, Davi nunca perdeu a esperança no Senhor. Seus salmos refletem essa confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41.
Essa lição nos mostra que a esperança é a âncora da alma. Quando tudo parecia perdido, Davi continuava acreditando que Deus tinha um futuro melhor preparado. A esperança é o que nos mantém firmes quando os ventos contrários sopram. Muitas vezes somos tentados a desistir diante das dificuldades, mas precisamos aprender com Davi a perseverar em fé. A esperança nos conecta às promessas de Deus e nos dá forças para continuar. Essa lição é um convite para nunca soltar a mão do Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Assim como Davi foi sustentado pela esperança, nós também seremos renovados quando escolhemos confiar em Deus até o fim. A vida de Davi é uma verdadeira escola espiritual. Cada lição aprendida em sua jornada nos aponta para um relacionamento mais profundo com Deus. Ele não foi perfeito, mas seu coração sincero, adorador e dependente do Senhor fez dele um exemplo eterno. Que possamos aplicar essas 15 lições em nossa vida e viver como homens e mulheres segundo o coração de Deus.